Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. Neste momento, mais uma vez, estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, para bendizer e render a Ele toda a nossa gratidão, porque Ele é Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos ama, o Deus que é presente nas nossas vidas em todos os momentos. E nós estamos aqui reunidos para prestar o nosso culto de adoração e graça ao nosso Deus. Novamente, nós não podemos nos reunir, mas que nesse momento, você que está ouvindo a palavra do Senhor, que está assistindo este culto, que possa chegar ao teu coração, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a todos que estão próximos de você, e que você possa sentir a presença e o mover de Deus, onde você estiver e como você estiver. Mais uma vez, nós estamos aqui para agradecer ao nosso Deus. Porque se nós estamos ouvindo esse culto neste momento, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma toda especial. Passamos momentos difíceis, novamente nós estamos enfrentando uma crise da pandemia, novamente leitos dos hospitais estão lotados, famílias têm sofrido com a perda, com o luto. Todos nós temos passado momentos difíceis de ansiedade, preocupação, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos aqui porque Ele é Deus nas nossas vidas e nós não conseguimos medir a grandeza desse amor, o amor de Deus por mim e por você. Nós não estamos sozinhos. Apesar da circunstância, apesar de todas as dificuldades, as lutas que temos enfrentados, o Senhor continua sendo Deus, um Deus que te cuida, um Deus que te protege. E me convido a cada um de vocês a poder agora, neste momento, com essa canção, dizer ao Senhor que como somos gratos por tudo que tem feito por nós. Capaz de dar o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que hoje você possa perceber e sentir a presença do Senhor na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida, para que você possa saber que você não está sozinho, e que tudo isso vai passar, porque Ele é Deus soberano, Ele é Deus vivo, é o Deus que criou todas as coisas, que criou a mim e que criou a você. Um Deus que é capaz de apenas um toque mudar toda a situação. Ele ressuscita mortos, Ele nos dá a vida, Ele dá a visão, Ele dá a fala, Ele faz o surdo ouvir. É esse Deus que nessa noite nós queremos agradecer. Esse Deus que pode todas as coisas, e por isso nós continuamos confiando no Senhor, confiando que Deus Ele está no comando e tudo isso vai passar, porque a Ele a honra, a glória e o poder, ao nosso Deus. E por isso nós queremos dizer a Ti, ó Deus, é de coração tudo aquilo que nós íamos dizer neste momento. E quando nós estivermos cantando essa canção, que você possa fechar os seus olhos e entender o que Deus tem feito na sua vida. Entender que Deus tem sido presente ao teu lado. Entender que o amor de Deus tem te alcançado. E por isso você tem vida. E por isso você está aqui. Você está ouvindo neste momento. Tudo que nós vemos aqui, toda a palavra, esse culto de adoração ao Senhor, é porque o Senhor tem um cuidado muito grande com você. Então que você possa fechar os seus olhos nessa canção. Que você possa entender e dizer ao Senhor, é de coração, Senhor. Tudo que eu disser, tudo que eu fazer, porque o Senhor é um Deus na minha vida, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que eu posso sentir o teu cuidado, o teu abraço. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de reconhecer que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Como descrever? Nunca mais vai terminar.
minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Que o Senhor possa receber a nossa canção, o nosso louvor, a nossa adoração, receber no seu altar de graça as nossas vidas, pois a Ti nós entregamos ao Senhor. E nesse mês de maio, como nós já temos feito desde o início, e comemoramos então e relembramos o mês da família. Família é projeto de Deus, família é algo planejado e sonhado e formado por Deus, porque o Senhor, Deus fez o homem e achou que ele precisava de alguém para que ele não ficasse sozinho, e fez a mulher, e assim formando a família. Família é algo que vem do coração do Senhor. E hoje nós estamos aqui passando, muitas vezes nós estamos orando, encontro por famílias que estão passando momentos difíceis, de perdas, de luto, de dor. Famílias que estão preocupadas, ansiosas com o que vai acontecer. Mas nós estamos aqui para dizer, a palavra do Senhor está aqui para nos afirmar que a família do Senhor, ela está guardada nas poderosas mãos de Deus, para aqueles que reconhecem o Senhor como seu Senhor e Salvador. Nós entregamos a Ele as nossas vidas, nossas famílias, para que Ele possa cuidar, para que Ele proteja. E muitas vezes nós vemos pessoas achando que o mundo prega hoje o conceito de família totalmente diferente. E eu queria ler um texto com você, em que nós temos lido todo este mês de maio, e reforçar mais uma vez para você. Está em Josué, capítulo 24, versículo 15, em que Josué ele afirma categoricamente que, apesar de tudo e de qualquer coisa e qualquer circunstância, ele e a sua casa servirá ao Senhor, o Senhor Deus vivo, poderoso, aquele Deus de amor. Então, eu vou ler esse trecho com você, mas que você possa ter no seu coração, que apesar da circunstância, por mais difícil que tem sido, por lutas, por perdas, por sofrimento, apesar de tudo isso, que você continue servindo ao Senhor,
que você continue confiando no Senhor, que você continue entregando a sua vida, a sua família ao Senhor. E diz assim a palavra de Deus: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer isso em alta voz neste momento. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor, que é o dono de todas as coisas, ao Deus soberano, ao Deus altíssimo. A Ele eu entrego a minha vida, entrego a minha família, porque o Senhor é o Deus da vida, é o Deus quem cuida, é o Deus que sustenta e nos traz a paz que o mundo não oferece. Que podemos sentir essa paz, mesmo que a circunstância, a situação não esteja favorável, não seja a melhor situação possível, aquilo que nós desejávamos, mas o Senhor Ele pode nos dar a paz. Então eu digo para você, assim como Josué falou, eu não sei você, mas eu escolho e eu digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória e honra do seu nome. Que você possa ter isso no seu coração neste momento. E eu convido você, que está nos ouvindo agora, fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos para que nós possamos estar orando pelas nossas famílias. Orando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Para que o Senhor, no seu olhar de amor, com as poderosas mãos de Deus, possa estar cobrindo e cuidando de cada um. Para que você possa fazer uma entrega por total e tomar a sua decisão. Assim como Josué afirmou, que você possa afirmar que você e a sua casa servirá ao Senhor. Que você e a sua casa pertence ao Senhor. Que você e a sua casa ama ao Senhor de todo o teu coração. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai, neste momento nós queremos primeiramente agradecer, ó Deus, pelas nossas famílias e colocar elas diante do Senhor, ó Pai. Te pedir para que o Senhor nos guie, para que o seu amor nos molde, nos transforme, nos ensine, para que a gente possa ser a cada dia uma família segundo o seu coração, ó Deus. Venha, ó Pai, sempre nos guie, Senhor, que o Senhor possa ser a nossa rocha, ó Pai, o nosso alicerce, o nosso refúgio. Que o Senhor venha com o seu amor, com a sua bondade, o seu carinho e reine, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Esta canção é um convite que o Senhor nos faz para nós, as nossas famílias, desfrutar do seu amor, da sua graça e da sua bondade. O Senhor tem o melhor para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. E Ele faz um convite nessa canção. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. E que assim como Deus alcançou e modificou a minha família, que o Senhor também possa alcançar e modificar a sua família. Porque o Senhor, que é o melhor para cada um de nós, tem o melhor, e paz e harmonia Ele quer trazer para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. Amém? Jesus, que é o Rei, entrar em seu corpo.
nosso louvor, irmãos, a próxima canção nos fala que não há nada que possa derrotar tudo aquilo que o Senhor planejou. Então, que nós tivemos qualquer dificuldade, meu Pai, que o Senhor a gente possa estar confiando no Senhor, que se for o plano de Deus, tudo vai dar certo. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, às vezes a esperança chega quase ao fim, aquele que está aguardando um emprego, voltar ao trabalho, e está passando por necessidade, mas que nós possamos ter esperança e fé em Deus, que tudo vai dar certo. Amém? Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Meu querido, minha querida, que o Senhor esteja com cada um de vocês, com cada uma de vocês, que a graça de Jesus os fortaleça onde vocês estiverem e quando vocês estiverem participando com a gente desse momento de adoração ao Senhor, de celebração ao Deus das nossas vidas, ao Deus das nossas famílias.
Como é bom lembrarmos que o Senhor nos fez um povo, como é bom lembrarmos que o Senhor planejou e sonhou isso, e nada impede os planos de Deus, os planos do Senhor não podem ser frustrados, e como é bom sabermos disso. Apesar da suspensão das atividades presenciais da igreja, em colaboração e também em conformidade com o decreto municipal, nós estamos suspensos, mas unidos, mais juntos, adorando o Senhor, celebrando Deus nas nossas vidas. Deus abençoe você e a sua família aí, tá bom? A gente tem conversado nesse mês de maio sobre família moderna, moda antiga, princípios que não se perdem com o tempo, e a gente conversa sobre isso porque a gente vive um período da história onde tudo é relativo. Todavia, a palavra do Senhor continua eterna e com definições muito concretas sobre família. Por exemplo, quem define a família é Deus, e Deus afirma que a família é uma criação própria, uma criação do próprio Deus, e por isso é Ele quem define a família. Como vimos também que o casamento é uma bênção do Senhor para os seres humanos. Deus planejou o casamento, Deus planejou a união de um homem e uma mulher, apesar de nossa cultura banalizar e desvalorizar o matrimônio. Os filhos são presentes do Senhor. Os filhos são presentes que o Senhor dá a um homem e uma mulher para que eles cumpram o papel dado por Deus de cuidar, de amar e também de apontar os caminhos do Senhor aos seus filhos. Essas são verdades que não mudam, porque Deus e a sua palavra são imutáveis. E nada no universo pode alterar isso. Quando nós falamos sobre família moderna, moda antiga, nós assumimos que o nosso lar precisa de verdades sólidas, precisa de alicerces firmes, para que possamos permanecer diante das tempestades e diante dos desafios que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família, tentando nos derrubar. O Senhor e a sua palavra são esses alicerces firmes e sólidos, seguros, para a gente poder edificar a nossa casa, edificar os nossos relacionamentos familiares. E isso não muda com o tempo não pode mudar isso, ninguém pode mudar isso. Hoje nós conversaremos sobre família e igreja, sobre a importância da igreja na formação da família e a importância da família na formação da igreja, e como que esses dois elementos da nossa vida se conversam e se entrelaçam. Porque se a família foi criada por Deus, e a gente entende isso, a gente acredita nisso, a família foi criada por Deus para abençoar os seres humanos, a igreja foi criada por Deus para abençoar as famílias. Família e igreja são duas influências e dois ambientes para a formação de pessoas maduras, pessoas fortalecidas, pessoas tementes a Deus. Família e igreja são duas coisas inseparáveis que os nossos tempos modernos tentam separar. Nós temos uma tendência muito comum nos nossos dias, que é a afirmação de pessoas dizendo que é possível viver uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé saudável, sem estar envolvido a uma igreja local. As pessoas negligenciam a igreja local, as pessoas negligenciam estar com outras pessoas, servindo a Deus. Elas acreditam que podem viver suas vidas sem se preocupar com o comunitário, sem se preocupar em dividir a vida, os problemas, as alegrias com outras pessoas que Deus também ama. Alguns motivos dessas pessoas dizerem isso são até motivos verdadeiros, mas se validam a ideia de não ser parte de uma igreja, isso é outra coisa. Muitas pessoas tiveram decepções profundas com a igreja. Tem gente que prometeu nunca mais colocar os pés em uma igreja por causa de tristezas experimentadas nesse grupo de pessoas que se dizem do Senhor. Talvez o maior problema das pessoas, as maiores decepções, não seja com a igreja, mas sejam com as outras pessoas. Tem muita gente também frustrada com líderes mercenários, autoritários e tiranos. Existem os que não conseguiram lidar com o fato de terem se arrependido de seus pecados, mas a igreja não ter os perdoado. É possível nos frustrarmos com a igreja? Talvez. Mas é verdade que nós nos frustramos com as pessoas. É verdade que nós nos frustramos com as pessoas. Só que nós não estamos falando aqui de ter um nome na lista de membros da igreja. Não é sobre isso que eu estou falando. Porque é possível você ter o nome em uma lista, mas não ser parte da igreja. Sabe por que é possível? Assim como é possível ter um nome na certidão de nascimento de um filho, de uma filha, e você não amar o seu filho e a sua filha, você não cuidar do seu filho e da sua filha.
ou até mesmo ter o nome em uma certidão de casamento, mas você não honra o seu cônjuge, você não ama o seu cônjuge, você não dedica tempo ao seu cônjuge. Percebe a grande diferença? O nome em uma lista não significa que você faz parte da igreja, assim como o nome em algum tipo de certidão de nascimento ou de casamento não faz de você exatamente parte da família. É possível muita gente contribuir financeiramente com a igreja, frequentar de vez em quando, mas isso também não faz parte, ou isso também não é critério para que essa pessoa faça parte realmente da igreja. Porque na família também é verdade. É verdade que muitas pessoas creem que apenas pelo fato de colocar comida em casa, colocar recursos em casa, encher os filhos de coisas, dar tudo que os filhos precisam, acreditam que fazem parte da família. Isso não significa muita coisa. O fato é que quando lemos as Escrituras, quando lemos a Palavra de Deus, o plano dele sempre foi um grupo de pessoas participando ativamente na construção de uma família, mas também na construção de uma igreja e também na construção de uma sociedade forte, de uma sociedade saudável. Essa ligação entre família e igreja e família, é tão importante na Bíblia, é tão importante a gente olhar para a Bíblia e enxergar isso, que a própria Bíblia compara a igreja a uma grande família. Efésios 2:19, por exemplo, você lê o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios é que aqueles os quais Deus comprou, Deus reuniu, Deus ama, e o sacrifício de Jesus fez sentido no coração dessa pessoa, essas pessoas juntas formam uma família. E falando em Efésios, hoje a gente vai conversar sobre essa maravilhosa carta, essa carta fantástica, pelo menos por duas razões. Primeiro, porque Efésios é a carta sobre a igreja. De todos os escritos do Novo Testamento principalmente, Efésios é a carta que nos apresenta a realidade da igreja, a realidade espiritual da igreja, mas também a realidade prática da igreja. Mas também é uma carta sobre família, uma carta que dedica boa parte dela para falar sobre relacionamentos familiares. Nós não teremos hoje uma exposição de um versículo, de um texto apenas, mas a gente vai olhar para a carta como um todo e vamos perceber como que a família está entrelaçada com a igreja, como que a família está em conjunto com a igreja. E a gente olha isso, primeiramente, no capítulo 1 de Efésios. O capítulo 1 de Efésios, se pudermos resumi-lo, ele se resume da seguinte forma: o Deus soberano escolhe um povo para si mesmo. O Deus soberano, o Deus criador, o Deus do universo, escolhe um povo para si mesmo. Muito antes de tudo existir, Deus já havia escolhido o seu povo. Veja comigo, Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Como nós já dissemos, o plano de Deus sempre foi um grupo de pessoas, uma comunidade. Isso acontece no Éden, no Jardim do Éden, na criação. Só que daí veio a queda em Gênesis 3, como nós já conversamos nos outros domingos. Como nós vimos nos outros domingos. Mas o plano seguiu. O fato do pecado ter entrado na história humana não obstruiu, não frustrou os planos do Senhor. Efésios 1 é sobre como esse plano maravilhoso mantém-se com o tempo. Efésios 1 é como Deus mantém a sua palavra, mantém os seus projetos. Não importa o quanto as pessoas ou o tempo mudem. Não importa quantas pessoas mudem, quanto o tempo muda. O nosso Deus é fiel, meus queridos. O nosso Deus é fiel em suas palavras. E as suas palavras são dignas de confiança. Por isso a igreja não é uma invenção do ser humano, e muito menos desnecessária para os nossos tempos. A igreja não parte do coração humano, não parte do coração do pastor, não parte do coração de ninguém. A igreja é planejada, sonhada, arquitetada e construída pelo Senhor. É isso que Efésios 1 nos apresenta. Temos Efésios 2 também, que nós encontramos uma segunda verdade. Efésios 2, nós encontramos que estávamos mortos por causa do pecado, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus pela graça. Veja o capítulo 2, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Havia uma incapacidade enorme de encontrarmos Deus, porque estávamos mortos.
A nossa rebeldia no jardim fez com que colhêssemos frutos amargos e dolorosos de uma vida morta. Isso mesmo, uma vida morta. Até que o próprio Deus providencia a vida para a gente, na vinda de Jesus, para fazer os nossos corações pulsarem novamente. Estávamos mortos, mas pela graça, em Cristo Jesus, recebemos vida da parte de Deus. Fora de Jesus, seres humanos continuam mortos. E essa é mais uma verdade que o tempo que as pessoas não podem alterar. Efésios capítulo 3, nós lemos que, nós podemos encontrar no capítulo que pela igreja Deus se torna conhecido. Pela igreja Deus se torna conhecido. Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Meus queridos e queridas, é uma escolha de Deus ser reconhecido e ser conhecido por meio das pessoas. Deus escolheu isso. Isso acontece no Jardim do Éden antes da queda e continua sendo praticado por Deus depois da queda. Foi assim também com a nação de Israel no Antigo Testamento e é assim com a igreja hoje. No Antigo Testamento, Deus forma um povo a partir de Abraão. Gênesis 12, Deus escolhe Abraão e diz: sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. E qual era o objetivo dessa grande nação? O que Deus havia planejado? Deus havia planejado que a partir dessa nação, a nação de Israel, ele se tornasse conhecido. Essa nação fosse luz para as demais nações. Essa nação viveria de tal forma que apontaria para alguém maior do que ela, que é o próprio Deus. Não havia mérito que fizesse Deus escolher aquela nação, porque Deus já havia escolhido antes dela existir, então não havia mérito algum, mas haviam responsabilidades de viverem de tal forma que os outros povos da terra seriam abençoados, outras pessoas seriam abençoadas, e elas entenderiam que Israel pertencia a alguém maior do que ela mesma, que é o próprio Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, já não é mais uma nação, mas são pessoas de todas as nações, quando lemos o livro de Atos. E a igreja passa a ser instrumento de Deus para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas tenham suas vidas transformadas. A igreja não salva as pessoas, a gente precisa lembrar disso. Igreja não salva, e muito menos é um ambiente de gente perfeita. Pelo menos a igreja de Jesus não tem ninguém perfeito, a não ser ele mesmo. O restante é tudo gente cheias de problemas, pessoas cheias de problemas, dificuldades, pecados inclusive. A igreja, ela aponta para aquele que a salvou e para aquele que a tem sustentado. Sabe de uma coisa? Vou te confessar algo que essa semana latejou no meu coração, pulsou no meu coração, veio na minha mente e eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu tenho muita esperança de que a igreja permanecerá depois da pandemia. Pelo contrário, eu tenho muita certeza sobre isso. Certeza porque a Bíblia nos garante isso. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja triunfa porque Jesus triunfou. Isso significa que a Covid pode acabar com as nossas vidas, mas a igreja sempre existirá. Ela triunfará porque Jesus triunfou. A igreja, então, aponta, meu querido e minha querida, para a única esperança para toda a humanidade. Ela aponta, ela direciona, ela foca na única esperança para toda a humanidade, e essa esperança é Jesus, e isso o tempo não muda. A igreja é o povo que Deus escolheu para que ele se revelasse às outras pessoas. Efésios 4, capítulo 4, a igreja de Jesus, ela vive em unidade. Capítulo 4, versículo 4 diz: há somente um corpo, a igreja, e um Espírito, o Espírito Santo de Deus, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A igreja de Jesus, ela permanece unida, porque o que a mantém unida não provém de fonte humana. Toda vez que a igreja se concentra em fontes humanas, de recursos, para que ela sobreviva, para que ela se mantenha unida, ela falha, porque a fonte para que a igreja permaneça unida, ela não vem de pessoas, ela vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Isso se dá porque a fé em Jesus tem um aspecto coletivo que nós não podemos abandonar. O dia que abandonarmos isso, o dia que abandonarmos o aspecto coletivo da nossa fé,
nós abandonamos o próprio Cristo. Exatamente, nós abandonamos o próprio Jesus. Uma fé privada, uma fé individualista, uma fé egoísta, não é parte daquilo que o Senhor planejou para os seres humanos. Fé na prática é fé na coletividade e na unidade. Nós somos um, como diz a palavra do Senhor. Nós cantamos uma música há pouco. Deus sonhou, Deus planejou com gente dividindo o pão, que não nega um ao outro perdão, e se lembram do que Jesus ensinou. O problema é que a gente se lembra de mágoa, a gente se lembra de coisas que as pessoas nos fizeram, a gente se lembra de decepções do passado, a gente se lembra de ofensas que recebemos, mas nós não nos lembramos daquilo que Jesus nos ensinou, e por isso que muitas vezes nós vivemos decepcionados com a igreja, nós vivemos em guerra dentro da própria igreja, que deveria ser um ambiente de unidade. Nós nos esquecemos, e Efésios está aqui para lembrar a gente. Capítulo 5 e 6. Capítulo 5 e 6 de Efésios é sobre as relações familiares. Primeiro a gente tem o casamento. 22 e versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em Éfeso, e é importante a gente lembrar disso aqui, em Éfeso havia, onde a igreja estava, onde a igreja de Jesus estava, havia o templo da deusa Diana dos Efésios, da grande Diana dos Efésios, ou Artemis. Havia um imenso templo nessa cidade, cheio de escravas sexuais. Diana era a deusa pagã da fertilidade, e por isso havia esses tipos de cultos pagãos. É bem possível que muitos homens casados da cidade iam ao templo e participavam das celebrações com as escravas sexuais daquele templo. Agora, preste atenção aqui. Há uma igreja de Jesus naquela cidade. Agora, com as suas vidas transformadas pelo Evangelho, os homens deviam amar, cuidar, proteger e serem fiéis à sua esposa. A cultura de Éfeso deturpava o casamento e incentivava o adultério em nome de Deus, em nome da deusa Diana. A igreja de Jesus, do Deus vivo e verdadeiro, trazia dignidade para as mulheres, lembrando do padrão de Deus para a família. A cultura dizia que manter-se fiel ao casamento era coisa do passado, você podia participar de celebrações à deusa Diana dos Efésios, e você podia, o homem, ter relações com outras mulheres, e mulheres também participando ali daqueles momentos. Mas a igreja levanta a bandeira de que homens precisam ser fiéis às suas esposas e amá-las de maneira sacrificial. De que Deus fez o casamento para ser uma união entre um homem e uma mulher, e desfrutarem da bênção de viverem juntos. E aqui tem uma coisa muito interessante que a gente precisa lembrar, porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e como Jesus se entregou pela igreja. Então, o marido precisa ser homem, e aqui eu queria lembrar você, irmão, que é casado, você homem que um dia vai se casar, homem se sacrifica. O homem para um casamento, com base nas escrituras, se sacrifica. Se sacrifica. Ah, mas eu me sacrifico e não sou correspondido. Isso não é bíblico, irmão. Se é para amar do jeito que Jesus amou a igreja, quantas vezes a igreja vira as costas para Jesus? Quantas vezes o povo de Deus vira as costas para Jesus e se prostitui com outros deuses, com outras coisas? Vendemos o nosso coração confiando em outras coisas. Jesus continua amando, Jesus continua presente. Então o homem precisa sim se sacrificar pela família, obviamente, mas também pelo casamento. Não tem esse negócio de deixar a esposa, deixar a família, não tem. O padrão bíblico para o casamento é onde o homem se sacrifica, onde o homem ama a sua esposa de maneira sacrificial. Agora você encontra no capítulo 6 o relacionamento de pais e filhos. Efésios 6, 1 e 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A nossa cultura,
o nosso tempo incentiva a felicidade a todo custo, a chamada ditadura da felicidade. Se te faz feliz, vai e faça. Se te faz feliz e é libertador, não se preocupe com as consequências e nem com aquilo que as pessoas dizem. Vai e seja feliz. Isso implica e atinge a relação de filhos e pais. Muitos filhos, por desejo de liberdade, de ter razão, de felicidade, desonram seus pais e não se atentam a isso. Ei, filho, obediência aos pais vem antes daquilo que o seu coração deseja. Não importa o que o seu youtuber ou influencer preferido diz, a Bíblia que deve influenciar a maneira como você enxerga os seus pais e a maneira como você se relaciona com os seus pais. Os pais também não devem provocar seus filhos à ira, é isso que diz o versículo 4. O sentido aqui está relacionado a dizer uma coisa e fazer outra. Um dos aspectos de provocar o filho à ira está ligado a pais que dizem uma coisa, que exigem dos filhos algo, mas praticam o contrário. Isso é provocar os filhos à ira. Mas espera aí você filho, porque tem muito filho que usa os erros dos pais como desculpa para desonrá-los. Tem muitos filhos que apontam os erros dos pais e usam esses erros para lançar em uma conversa com os seus pais e dizer que ele tem razão, mas usam isso para desonrar os pais. Isso não é desculpa para você desobedecer, desonrar o seu pai e a sua mãe. Não, isso não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. Sabe, você conseguiu perceber aí? Efésios fala sobre igreja, sobre a relação de Deus com as pessoas, a relação dessas pessoas entre si, e termina com um tempo dedicado à família. É como se Paulo pegasse tudo que ele escreveu no início e trouxesse para dentro de casa. É como se Paulo explicasse a forma como Deus cria a igreja, abençoa a igreja, une as pessoas e trouxesse agora a família para dentro disso. Dentro do tema igreja tem a família. Paulo aborda a família porque ele entende que ambas, família e igreja, são instrumentos do Senhor para abençoar as pessoas, são instrumentos do Senhor para que Deus se torne conhecido em toda a terra. Por isso, família, moderna, moda antiga, entende que a igreja é essencial, sim. Nessa onda daquilo que é essencial e daquilo que não é essencial, eu queria lembrar você que a igreja é essencial, sim. A gente não está falando sobre permanecer aberta ou fechada nesse período de pandemia, não é isso. Mas para a nossa vida, a igreja é essencial. Para a nossa vida, aquilo que Deus fez na cruz, ao enviar Jesus e morrer pelas pessoas, inserir essas pessoas em outro grupo de pessoas que também são amadas pelo Senhor, isso é essencial. Isso é essencial para a construção de um lar fortalecido e de um lar edificado nas palavras de Jesus, o Senhor. Você não vai encontrar em nenhum outro ambiente da sociedade verdades importantíssimas para que a nossa família seja, de alguma maneira, fortalecida, edificada e construída de maneira sólida. Por negligenciar a Bíblia, por negligenciar a igreja, a nossa sociedade vive a catástrofe que há hoje. Por negligenciar princípios eternos, por negligenciar verdades importantíssimas que permanecem com o tempo. Nós vivemos um período na história onde tudo se desfaz, onde tudo se acaba, onde tudo se despedaça. Estudar sobre a igreja é estudar sobre pessoas, estudar sobre pessoas é estudar e conhecer sobre família. Enquanto nos debruçamos em tentar compreender as pessoas, toda vez que nos debruçamos e tentamos compreender como as pessoas são, nós descobrimos que elas dão trabalho, que elas são irritantes, que elas são teimosas e coisas assim. E você sabe por que muita gente, e talvez até nós mesmos, talvez até você, desconsidera a igreja de Jesus? Isso acontece porque a gente não gosta de ouvir o que Deus tem a dizer sobre a igreja. A gente acha muito bonito ler o Salmo 23, onde nós encontramos a expressão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra eu pego para a minha vida, essa palavra eu coloco na porta da minha casa, essa palavra eu coloco no meu carro, essa palavra eu abraço. Mas quando o assunto é a igreja, a maioria de nós temos a tendência de nos esquivarmos. Por que a gente faz isso? Porque quando Deus está nos dizendo sobre a igreja e sobre a importância dela, muitas vezes
a voz de Deus está abafada por nossas experiências ruins. Muitas vezes a voz de Deus está abafada por percepções erradas que nós temos. Muitas vezes a voz de Deus está abafada por decepções traumáticas que tivemos na igreja. Muitas vezes, quando Deus fala sobre a igreja, a voz dele fica abafada pelas tristezas profundas e também pelas desilusões que sofremos na igreja. Mas existe uma verdade por trás disso. Os nossos sentimentos não definem a igreja e não definem também quem nós somos. Não. O nosso coração não tem a capacidade de nos definir. É a cruz que nos define. E na cruz nós somos amados e amadas pelo Senhor de tal forma que Ele enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar e nos inserir na família de Deus, para que a nossa família seja fortalecida. O que nós precisamos é voltar os nossos olhos para a palavra e compreender que a nossa fé não é solitária, mas é coletiva. Que a nossa fé é uma fé coletiva, na unidade, coletividade na unidade. Nós precisamos voltar os nossos corações ao Senhor Jesus, pois é Ele quem escolheu a igreja como um lugar onde nós somos fortalecidos, onde nós somos amados e onde a nossa família é transformada dia após dia. Sem fazer parte da igreja, a nossa família enfraquecerá com o tempo. Sim, a nossa família enfraquecerá com o tempo. Família moderna, moda antiga, faz parte da igreja, pertence à igreja de Jesus, é envolvida ativamente na igreja. E não é só sobre fazer as coisas na igreja, é sobre amar a Deus nesse momento onde a porta da igreja está fechada e nós não podemos nos reunir aqui. Fazer parte da igreja de Jesus é continuar amando o Senhor, amando as pessoas, mesmo que nós não nos vemos domingo após domingo, por causa da suspensão das atividades da igreja. Eu queria desafiar você a refletir sobre isso, o seu envolvimento com a igreja de Jesus, o seu envolvimento com Deus, o seu envolvimento com a palavra. Se você ama Deus, se você ama a palavra, se é a palavra quem conduz a sua vida, a palavra do Senhor, as sagradas escrituras, você amará a igreja, porque Jesus ama a igreja. Você se relacionará com a igreja, porque Jesus se relaciona com a igreja. Você participará da igreja junto com a sua família. Eu gostaria de orar com você nesse momento, orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu compromisso com Deus. Eu gostaria que você também fizesse isso nesse momento. Como anda o seu compromisso com Deus? Como anda o seu compromisso com Deus? Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de culto ao Senhor, de celebração ao Deus das nossas vidas. Oramos, Senhor, pelo nosso coração, que muitas vezes negligencia a igreja, negligenciamos até a nossa família, às vezes negligenciamos aquilo que temos que fazer para manter a nossa família unida, para manter a igreja unida. Nós nos esquivamos das nossas responsabilidades, tanto familiares quanto também relacionadas à igreja. Nós lemos hoje na Tua Palavra, Senhor, que é uma verdade fundamental para as nossas vidas, um alicerce seguro para a nossa casa, que a igreja faz parte do plano do Senhor, para fortalecer a nossa caminhada com o Senhor e para edificar a nossa família também. Oramos para que possamos dar o real valor ao presente que o Senhor nos deu, chamado igreja, que possamos amar as pessoas e nos dedicar a elas de maneira intencional, de maneira amorosa, de maneira verdadeira, Senhor. Nos ajude nisso, nos ajude, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que a consolação, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua família, que Deus continue fortalecendo vocês a cada dia, que a presença de Jesus seja constante na história de vocês e que você possa realmente amar a igreja e fazer parte da igreja, porque Jesus ama a igreja e é Ele quem sustenta a igreja. Uma boa semana a todos vocês.
Dizem que ficou brega se casar, arriscado se envolver, que falta tempo para mesa sentar. Muitos colegas, poucos amigos, diálogos cheios de monossílabos, sílabos, sílabos. Queremos tanto ganhar dinheiro, mas esquecemos que ele não pode comprar os momentos que perdemos. Porque os bons costumes são sumindo e os valores se diluindo, o essencial ficando em segundo, e os amores não se concluindo. Estão tirando amor do mundo, e o que ficará pros meus filhos? Estão mudando tudo, esfriou o amor no mundo. Talvez isso seja o meu lado certo, pois não me vejo neste mundo cego. Ainda acredito no amor, e a minha fé não é filosofia. Não me leve a mal, mas não curto o carnaval. Peço bênção pros meus pais. Eu acredito na família. Eu tenho um coração moderno, a moda antiga. Eu sei que tudo isso aqui vai passar. E sei também que tudo isso aqui ficará. E o que a gente vai deixar, além das lembranças, os beijos fiéis, abraços e laços, nossas crianças. No fim, o que valerá não será o preço, mas sim o valor. Do lado avesso é o meu lado certo, pois não me vejo neste mundo cego. Ainda acredito no amor, e a minha fé não é filosofia. Não me leve a mal, mas não curto o carnaval. Peço bênção pros meus pais. Eu acredito na família. Eu tenho um coração moderno, a moda antiga.